Quem foi João Batista? João Batista foi o profeta que preparou o caminho para o ministério do Senhor Jesus, o último entre todos os que anunciaram a vida do Messias. Por isso, ele é chamado de Arauto do Messias. João Batista nasceu em aproximadamente 7 a.C. Ele era filho de um casal idoso, de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parenta de Maria, a mãe de Jesus. O termo empregado em Lucas 1,36 para descrever esse parentesco é sugênes, que significa da mesma família ou parente de sangue. Apesar de ser um termo com significado amplo, a maioria dos estudiosos acredita que ambas eram primas. Isso significa que provavelmente João Batista e Jesus eram primos de segundo grau. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais fantásticos registrados nas Escrituras, possuindo até mesmo algumas semelhanças com o anúncio do nascimento de Jesus. Os pais de João Batista eram judeus, piedosos e tementes a Deus, que aguardavam a vinda do Messias. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Num determinado dia, quando Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo lhe anunciou o nascimento de um filho e indicou o nome pelo qual ele deveria ser chamado, João. O anjo também disse que João Batista seria repleto do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Diante do aparecimento do anjo, Zacarias ficou amedrontado. Depois do anúncio, sua resposta foi de incredulidade. Assim, Zacarias foi sentenciado a ficar mudo até que o menino nascesse. Muito provavelmente, essa condição de Zacarias consistia não apenas na mudez, mas também na surdez. Além de tudo isso, quando Maria recebeu a visita de Gabriel para anunciar-lhe o nascimento de Jesus, também lhe falou sobre a gestação de Isabel. Isso fez com que Maria fosse lhe visitar. Nesse encontro, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista saltou em seu ventre. No tempo oportuno, Isabel deu à luz a João Batista. Na cerimônia de escolha do nome do menino, Zacarias, seu pai, recuperou a voz. Inicialmente, as pessoas estavam chamando o menino de Zacarias, mas o nome deveria ser dado era João. Então, de forma sobrenatural, Isabel também anunciou esse mesmo nome, antes que Zacarias o confirmasse, escrevendo-o em uma tábua. Todos esses acontecimentos trouxeram grande temor no povo, de modo que em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas as coisas que estavam ocorrendo em conexão com o nascimento de João Batista. Assim, todas as pessoas se perguntavam sobre quem seria aquele menino. João Batista cresceu no deserto da Judéia. Em aproximadamente 26 d.C., ele recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos têm sugerido que João Batista, durante seus anos de formação, pode ter tido contato com os essênios. Os essênios formavam um grupo separatista judaico que observava a lei com rigor. Esse grupo vivia geralmente em comunidades reclusas no deserto. Seja como for, a verdade é que foi uma experiência espiritual completamente diferente, que fez com que João Batista desempenhasse sua tarefa especial de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Dessa forma, certamente ele rompeu com qualquer influência anterior. Logo que iniciou seu ministério profético, João Batista começou a ser grandemente reconhecido como o pregador do arrependimento. Por isso, tão logo, um grande número de judeus se reunia para ouvi-lo. A mensagem de João Batista era dura, mas necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas e condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João Batista, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, um arrependimento genuíno.
Assim, muitos receberam dele, no Rio Jordão, o batismo do arrependimento, ao confessarem seus pecados. João Batista anunciava claramente que ele estava servindo de arauto para o Messias, que estava às portas. João também avisava que, enquanto ele batizava com água, esse alguém viria após ele e batizaria com Espírito Santo e com fogo. Isso significa que não haveria meio termo. O Messias traria salvação e juízo. A severidade e urgência da mensagem de João Batista podem ser notadas na sentença: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É claro que essa mensagem estava plenamente de acordo com alguém que havia sido escolhido por Deus para preparar o caminho daquele que em sua mão tem a pá para limpar a eira, separar o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. A mensagem do último profeta, antes do Messias, não poderia ser diferente. João exerceu seu ministério no deserto da Judéia, Samaria e Enom, perto de Salim. Provavelmente, seu período em atividade teve curta duração, mas foi bastante intenso. Ele passou seus últimos anos na região da Pérea, que pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas. Ele também foi seguido por discípulos fiéis. A eles, João ensinava regras práticas e objetivas de caridade, piedade e justiça. Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que foi Jesus quem pediu para ser batizado. João Batista esboçou certa relutância, por se considerar indigno de realizar essa tarefa. Na ocasião do batismo de Jesus, João reconheceu claramente que ele era aquele que estava sendo anunciado em sua pregação. Foi nesse mesmo momento também que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Os evangelhos fornecem poucas informações pessoais sobre João Batista, porém, pelo pouco que é dito, podemos presumir que João Batista tinha uma personalidade forte e vigorosa, algo condizente com a mensagem que proclamava. João Batista se vestia de uma forma bastante simples. Ele usava vestes feitas de pelo de camelos e usava um cinto de couro ao redor de seus lombos. João também tinha restrições semelhantes aos nazireus, como a proibição de tocar em bebida forte. A alimentação de João também seguia essa mesma linha simples. Ele comia mel silvestre e gafanhotos, alimentos estes que poderiam ser encontrados no deserto. Claro que não podemos entender que esses dois itens consistiam em toda a dieta do profeta, mas que refletiam em e evidenciavam seu modo de vida simples, que apresentava um protesto vivo contra tudo o que ele denunciava. João Batista era Elias? Essa é uma dúvida que surgiu no tempo de João Batista e que persiste até hoje em algumas pessoas. A verdade é que João Batista não era Elias, e ele próprio esclareceu isso enfaticamente. No entanto, de forma figurada, ele pode ser identificado como sendo Elias, como o próprio Jesus o fez. Isso significa que seu ministério profético e suas ações foram semelhantes ao ministério e ações do profeta Elias. Isso fica bastante claro quando comparamos a profecia do profeta Malaquias com o anúncio feito por Gabriel de que ele prepararia o caminho do Messias no espírito e poder de Elias. Assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e conclamou o arrependimento. Portanto, o modo característico do ministério profético de Elias seria revelado também no ministério de João Batista. Em dado momento, parece que João levantou as suspeitas de Herodes Antipas de ser ele o líder de um tipo de movimento popular
que poderia ter consequências imprevisíveis, sobretudo políticas. Aliado a isso, Herodias, a esposa de Herodes, ficou particularmente aborrecida com João Batista por ele ter denunciado a ilegalidade do seu casamento com Herodes. Por esse motivo, ele acabou sendo aprisionado na fortaleza de Herodes, na Transjordânia. Herodes não estava disposto a matar João, mas, numa ocasião, Herodes acabou fazendo um juramento à filha de Herodias e foi obrigado a entregar a cabeça de João Batista como prêmio. Então, aproximadamente entre 27 e 29 d.C., João foi decapitado. João Batista foi muito importante, porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. Ele próprio é o cumprimento de uma profecia. João foi um referencial para o ministério de Jesus no sentido de que ele veio para ser o precursor imediato do ministério do Filho de Deus. A Bíblia não registra milagre de João, mas Jesus disse que não houve ninguém nascido de mulher maior do que ele, colocando-o como o último e mais importante dos profetas da antiga aliança. Esta foi a história de João Batista. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e nós traremos vídeos semelhantes a esse. Fique na paz, que Deus abençoe e eu fui.